Mais uma vez, amigo gringo, também conhecido como seu amigo gringo no Snapchat, responde. A primeira pergunta é do Gustavo Benevides, que perguntou: Seth, você poderia falar sobre o número de continentes que os americanos consideram que existe? Quantos continentes os americanos acham que existem? Ok, amo os brasileiros e adoro bater papo com vocês. Mas às vezes aparecem algumas coisinhas que não consigo entender, tipo... Por que vocês se importam tanto que a gente considera a América do Norte e a América do Sul dois continentes distintos? Ok, calma, Seth. Lembre que não é todo brasileiro que se importa com isso. Mas, para quem se importa, vamos lá. Vamos fingir que o número de continentes importa. Por que pensamos que são 2? Bom, a definição de continente varia, mas todos os dicionários dizem algo tipo uma extensa massa de terra. Ok, acho que todo mundo concorda com isso. E alguns deles dizem que essa massa de terra é cercada por água. Aí vemos um bom argumento para vocês usarem. A América do Norte e a América do Sul não são separados por água, são conectadas pelo estreito país do Panamá. Mas, se uma conexão terrestre qualquer indica um continente só, peraí, então Europa, Ásia e África juntas também seriam um continente só. Afinal, são conectadas por terra e, detalhe, por blocos de terra bem mais extensos do que o Panamá. Ou seja, se vocês concordam com a gente que Europa, Ásia e África são 3 continentes distintos, então podem pelo menos entender que, no mínimo razoável, nossa opinião que a América do Norte e do Sul são 2 continentes distintos. O canal Amigo Gringo agradece a pergunta. Namastê. A próxima pergunta é do Vinícius Oliveira, que perguntou: Amigo Gringo, já foi atropelado em Nova York? Nova York tem fama de ser perigosa para pedestres, em parte pelos taxistas malucos, e em parte porque os pedestres também são malucos andando com tanta pressa que nem esperam o sinal. Mas não, nunca fui atropelado em Nova York. Mas, em geral, eu diria que Nova York é mais segura para pedestres do que muitas grandes capitais do Brasil, pelo menos para os pedestres que prestam atenção. Tipo ele. Tudo bem? Em geral, os carros param quando o pedestre tem a prioridade. Claro que eu sempre recomendo olhar fixamente o motorista para ter certeza de que ele vai parar. E o número de mortes causadas por atropelamento de pedestres vem caindo na cidade. 230 em 2015, comparado com 419 em São Paulo. Isso é, em parte, o resultado de um projeto da prefeitura chamado Visão Zero. Não sei se Visão Zero é o melhor nome para uma campanha que visa uma maior atenção dos motoristas, né? Mas a meta é fazer tudo o que é possível, redução de limite de velocidade, mais multas para os motoristas e campanhas publicitárias para eventualmente reduzir o número de mortes para 0. Ok, agora o Luiz Alfredo perguntou: Hey, amigo gringo, você acredita em Deus? Bom, em geral, os nova-iorquinos são menos religiosos do que o resto dos americanos. Mas ainda assim, a cidade é lotada de igrejas, sinagogas, mesquitas e templos. Detalhe, tem um templo budista no Queens com um restaurante bem bom e barato. Olha o endereço. Mas a pergunta foi pessoal. Eu não fui criado religiosamente e me considero mais ou menos agnóstico.
o que é outra forma de dizer que não tenho resposta, porque considero impossível comprovar a existência ou não de Deus ou de uma forma toda poderosa. Seria muito mais fácil se ele mandasse sinais, né? Tipo, se eu falasse, me mande um raio, e ele mandasse. Que coincidência, huh? Ou, sei lá, fazer um esquilo aparecer do lado do meu pé comendo amendoim. Hã? Você pode pedir para ele transformar o Eric num pão de queijo? Eu tô com fome. Pessoal, inscreva-se no canal, nos segue nas mídias sociais e qualquer dúvida sobre Nova York pode mandar nos comentários, por favor. Mande também seu estado e sua cidade e agora sua aula de Nova Yorkês, que é de uma pergunta do Lord Jr. Lord Jr.? Ok. E ele escreveu, Lord Sith, Lord Sith, entendi, ok. Por que os norte-americanos pensam invertido dos brasileiros? Para nós, carro vermelho ou cartão amarelo, e para vocês, red car ou yellow card. Me parece muito esquisito na hora de pensar, pois pensam em uma cor antes do próprio objeto existir na construção. É verdade, Lord. Como você mostrou, em inglês colocamos o adjetivo antes do substantivo, enquanto lá no Brasil o adjetivo vem depois. E até faz sentido o que você falou. Por que modificar o substantivo antes de saber qual substantivo é? Mas não é tão simples assim. Por exemplo, 2 carros. Vocês colocam um número antes do próprio objeto existir na construção. Né, grande Lord Jr.? Peraí, grande Lord Jr. e não Lord Jr. grande? Bom, eu não posso explicar porque o inglês evoluiu assim, mas também diria que em alguns casos é mais importante aprender as diferenças em vez de discutir qual língua está mais certa. Bom, um detalhe dos adjetivos. Também pode usar 2 adjetivos juntos em inglês. Pretty red car. Carro bonito e vermelho, sem o E. Só se lembre que o adjetivo de opinião vai antes do adjetivo de fato. Por exemplo, I live in the beautiful, enormous continent of North America.